Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão, do Gastroped Talks, e é um grande prazer eu estar aqui com o professor Edgar Ferro Colares. O professor Colares, como ele é conhecido, ele é uma inspiração para muitas pessoas, inclusive eu mesmo, para ter feito pediatria. O Dr. Colares, ele é professor emérito aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ele atuou bastante em ambulatórios, enfermarias, tanto aqui no Hospital da Unicamp, quanto em Ribeirão Preto, de onde o Dr. Colares é oriundo. E a gente também tem muita coisa que a gente sabe, conhece hoje sobre motilidade, sobre disacaridade, esvaziamento gástrico, de acordo com as suas pesquisas. Então, essa breve introdução, né, porque o nosso convidado realmente é muito especial, então eu dou as boas-vindas para o senhor, professor, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco aí dessa questão da medicina, como ela representa na sua vida, né, e como isso repercute aí em tudo que o senhor faz, assim, no dia a dia. Agradeço o convite. Vou contar uma pequena história a respeito de como eu cheguei à medicina. Quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, não era um bom estudante, gostava de ler, mas estudar era só para passar de ano. Eu cheguei para o meu pai e falei para ele, olha, pai, era uma situação muito... o meu pai não ganhava muito, a gente precisava ficar pedindo dinheiro. Eu falei, pai, eu acho que eu vou trabalhar. Oh, mas isso foi olha, eu nunca vi meu pai tão bravo, viu? Ele falou, olha, meu filho, teu trabalho é estudar. Essa é a tua função. Esse negócio de trabalho, burro de carga, chega eu. E foi a partir daí, então, que eu resolvi estudar e estudei mesmo, né? E as opções que eu tinha para a universidade, eu estava começando o colegial, as opções que eu tinha na região, diante do fato que meu pai não tinha condições econômicas para me sustentar fora da região onde eu morava, que era Cravinhos, então foi Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tinha duas faculdades, tinha a de odontologia, que era mais antiga, particular, que depois tornou-se uma instituição estadual. E a Faculdade de Medicina, que tinha sido criada mais ou menos em 3 anos antes que eu comecei a estudar. Então, fui para estudar medicina. Falei, bom, dentista não tem jeito. Então, vamos ver se vai medicina. E fui para medicina por isso daí. O problema é que eu tinha um raciocínio lógico, mais do tipo dedutivo, quer dizer, mais lógica dedutiva que lógica indutiva, que a medicina se baseia em lógica indutiva. Foi difícil me adaptar à situação, porque eu gostava de vetor, ângulo, essas coisas todas, e medicina não tinha nada disso daí, né? Então, eu fiz um processo de adaptação e acabou dando certo. Mas se hoje eu fosse fazer universidade, eu não faria medicina. Eu teria feito, se tivesse uma faculdade de exata perto ali, eu teria feito exato. Não me arrependo, mas se fosse hoje, seria diferente. O senhor teve que se adaptar, que sua cabeça era mais exatas do que Exatamente. Até foi uma vantagem, porque aí eu acho que eu comecei a usar os dois hemisférios, porque eu sou canhoto contrariado, né? Então ficava lá, ficava maquinando e deu certo. E, assim, uma coisa que eu fui sua aluna, né? E uma coisa que eu gostava muito,
e que me levou a fazer pediatria é exatamente seu raciocínio, né? Quando o senhor, o senhor fez isso até bem recentemente, até 2018, o senhor estava ali na ativa com os alunos, né? Mas o senhor pegava... 2020, né? 2020, isso, até a pandemia. E o senhor fazia isso, né? O senhor pegava um caso, destrinchava e chegava no raciocínio lógico. E acho que a época que eu estudei, não, mas hoje em dia acho que o senhor seria chamado de House, né? Aquele seriado, porque era só doenças assim pouco comuns, né? Mas logicamente não tem nada a ver com o personagem é fictício, mas os casos eram os casos bem complicados e que se chegava às deduções, né? A partir de raciocínio clínico. E isso foi uma inspiração para mim, eu acho que para várias gerações de pediatras, né? Apesar do senhor se dedicar mais à gastro, eu acho que o senhor tem essa vertente pediátrica muito forte, né? E acho que essa questão do raciocínio tem tudo a ver com o que o senhor falou, né? A questão de ter um raciocínio que às vezes não é tão frequente dentro da medicina, né? E pediatria, professor, por que o senhor acabou indo para essa área? Eu vou continuar só na parte do raciocínio. O raciocínio é uma lógica indutiva. A lógica indutiva, lógica dedutiva, ela se baseia em fatos verdadeiros. E a lógica indutiva pode ser falsa ou verdadeira. Então, se você pega o caminho falso, você entra bem, né? Então, você tem que sempre ficar alerta. Esse é o problema do raciocínio médico, o raciocínio clínico. Bom, a escolha da pediatria, quando eu fiz o curso médico, queria ser clínico geral. Essa era a minha visão. Então, eu fiz tudo para ser clínico geral. Então, todas as matérias eu cuidava sempre para ter a visão. Inclusive, fui plantonista na Santa Casa lá era a única atividade, uma vez por semana, uma vez por semana, cada 10 dias, eu dava plantão na Santa Casa, onde tinha a chance de, não na parte paga, mas na parte, como é que se fala? Parte que não se paga. Então, eu dava plantão lá e tinha duas grandes enfermarias. Era uma enfermaria de mulheres e uma enfermaria de homens. Então, eu trabalhei ali. E atendia as atenções que procuravam por urgência, né? Porque isso é uma época ainda que não tinha o SUS, né, Não, professor? não tinha nada. A estruturação do SUS não era dessa época, né? Foi anterior. Essa é depois, muito depois. Bom, então eu estava preparado queria ser clínico, fazia de tudo, a parte de pediatria era complemento, né? Eu olhava a pediatria e falava, a pediatria é clínica médica, não é diferente é a medicina, a ciência médica aplicada, da clínica médica aplicada à criança. Com algumas diferenças, é claro, porque a criança evolui, então a gente tem que adaptar ao fato que ela evolui. Quando chegou no sexto ano, você tinha uns 6 meses de opção. Então, quando começou o sexto ano, eu falei, bom, 6 meses eu vou fazer clínica médica. E aí eu passei no tal ambulatório geral. Ambulatório geral de clínica médica. Poxa vida, foi ali que eu mudei de posição, né? Porque a maioria era de situações de doenças psicossomáticas. Você não encontrava coisa do substrato, doença efetiva, né? Aí eu falei, eu mudei, fui à faculdade, falei, posso mudar? Pode. Então, mudei. Então, no segundo semestre, eu fiz em pediatria. E foi aí, então, que depois da pediatria, fiz residência e fui para adiante. Foi nesse momento aí que o senhor foi aluno do professor Voisky, professor? Então, o professor Voisky... O professor Voisky, bom, quem conheceu o professor só sabe que ele era um terror, viu? Ele era autoritário, mas quando ele passava todos os dias, todos os ambulatórios, ele passava todos eles. Tinha ambulatório geral de terça e quinta, e os outros, algumas especialidades, ele passava. E olha, quando ele pegava para ensinar, era uma beleza. No final do sexto ano, eu atendi uma criança
que a queixa da mãe é assim: "Ô, doutor, eu pego a criança, ela chora". Era uma criança, um mês e pouco, né. Eu peguei, examinei a criança todo dia, mas diabo, não achava nada, né. Já estava prescrevendo dipirona, já estava prescrevendo. Aí é o voice que entra pela porta, por trás, e fala: "Que essa criança tem?". Eu peguei o papel, já amassei, joguei no lixo do lado. Aí ele pegou, falou: "Ah, que a mãe fala que vai trocar a fralda, ela chora", essa coisa. Ele falou: "Espera lá". Aí ele examinou direitinho, falou: "Isso é Luiz congênito. E, vamos tirar um raio-x, né. Ah, isso é pseudoparalisia de Parrot". Eu não tinha visto nada disso, eu já sabia que era pseudoparalisia. Foi, olha, depois fomos na raio-x, ele acompanhou o raio-x, chegou lá, ele mostrou as lesões todas, né. Bom, ele ficou comigo ali mais ou menos 1 hora, né. Eu falei: "Puxa, isso". Aí depois ele me depois você sobe, quando que é a enfermaria ficava no 4º andar e a parte administrativa ficava no mesmo andar, né. Falou: "Lá que eu vou te dar um livro". Ele me deu um livro de pediatria, grosso assim, em italiano, um capítulo sobre luz congênito, Em italiano. em italiano. Estava fácil. Não, mas dava para ler, viu. Dava pra ler. Dava para ler. Eu peguei e falei: pode ler isso aí". Até hoje eu tenho um resumo, fiz um resumo em cartela, Uhum. que eu fazia muito isso, né. Fiz um resumo em cartela de luz congênita. Aprendi luz congênita. Poxa, aí eu virei um expert É, em isso luz aí. congênita. Um colega me chamou muito depois, né, um colega me chamou para ver uma criança que ele não, a criança estava com umas lesões, uma coisa no períneo, aquela, luz. Bom, aí eu contei a história para ele: "Mas como você sabe?". "Pô, você precisa ver o que aconteceu comigo". E foi isso aí. Eu já estive nesse lugar, né, onde você está sem É. saber o que que era, né. E o professor Voisky também acabou vindo aqui para a Unicamp, né, Veio, professor? ele teve um período aqui. Ele não veio como é que chama? Durante um tempo, ele vinha de Ribeirão Preto aqui. Eu vim aqui também, numa Nessa das época vezes. que estava ainda no Tá início, né, no bem no início, início. isso. Ele foi chefe aqui, mas ele continuava em Ribeirão Preto. Mesmo depois que ele aposentou, ele foi para São Paulo, foi para a Escola Paulista. Ele eu E, creio que ele não tenha vindo para cá, viu. o senhor teve um período que o senhor também passou fora, né, no estrangeiro, Eu né, te eu tive na Universidade Autônoma de Barcelona. de Barcelona. E como Hã. foi sua experiência lá, Foi professor? boa, Foi gostoso? foi aonde eu aprendi gastroenterologia. Você estava falando, por que é que eu escolhi gastroenterologia? Bom, para fazer pesquisa, você tem que ficar num lugar só, você não pode ficar pipocando. Eu faço aqui, faço ali, você acaba não fazendo nada. Então eu peguei gastroenterologia, eu tinha feito uma parte experimental, a mando do professor Voisky, né, e então fui para lá e ele entrou em contato com o professor Baleia Briga, e eu então fiquei lá 1 ano. Aprendi bastante, viu, que realmente, onde fiz mais de 150 biópsias intestinais naquele período, dosava de sacaridase em biópsia, né, mas fiz uma opção de coisa lá, era muito, porque o ambulatório era, todos os dias, de segunda a sexta, né, e às tardes eu ia para o laboratório. E essa história do senhor ser neonatologista, professor, como é que é essa Foi. história? Bom, isso aí foi quantos anos eu fiquei ali no berçário? Fazia gastroenterologia, mas fiquei no berçário 4, 5 anos. Quando apareceram 2 colegas que queriam fazer neonatologia, então Professor? aí eu fui para a enfermaria geral, porque é onde eu gostava de ficar, né. É. Aqui o senhor ficou também bastante tempo, né, na enfermaria, né, É. professor? Foi direto, se efetivou, foi em 84. Em 83 eu andei por aqui, em 84 eu vim para cá. E aí foi. O problema aqui não era a clínica, naquela época. Todos eram bons, o Paulão, Jarbas,
o Fernando. Então, a clínica pediátrica era a Verinha, né, a Terezinha. Então, eu não São vim para excelentes ensinar pediatria para pediatras, eles, é claro, né? é. Porque eles eram bons, né? Eles eram clínicos, eles entendiam. Aliás, eram até melhores que muita gente que eu conhecia. E sobre as sociedades, as associativas da LASPGAN, professor? O senhor também teve uma atuação, né? A gente vai mostrar aqui na tela uma ata, né? Essa ata é a ata de formação da LASPGAN. Quem me forneceu esse documento foi a doutora Natasha Sandi, que agora faz parte da diretoria da LASPGAN, e ela me mostrou exatamente porque o seu nome está ali, né? Como o primeiro da lista ali da formação da LASPGA, né? Junto aí também está o Dr. Jamal Eba, o Dr. Jaime Murayovski, o Dr. Horácio Tocalino, né? Como que foi isso, professor? Isso também foi uma formação de algo que hoje é bastante relevante, né? A gente teve o congresso em outubro de 2023, no Rio de Janeiro, né? Com uma presença maciça, né? Tanto de gastroenterologistas pediátricos como de pediatra. E o senhor faz parte, assim, integrante dessa história também. É, esse documento aí, eu nem me lembrava que existia esse documento. Você que mostrou há pouco, né? Fiquei sabendo. Mas a criação da ASP, né, foi uma necessidade, porque já existia a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, que era poderosíssima, né? Continua, né? Tudo que, Continua sendo em pediatria, tudo que saía de gastroenterologia pediátrica era da sempre ESPGA, né? onde eu estive lá na Espanha, o pessoal participava dessas reuniões. Mas daí foi importante porque congregou um monte de pessoas em volta de um problema, né? Que era a gastroenterologia. Na época, o que era problema na Europa era a doença celíaca, por exemplo. Né? Vixe, tinha reunião, teve duas reuniões da Sociedade Europeia só para em doença celíaca. Aqui nós não era isso, né? Era mais diarreia prolongada consequente a processo infeccioso intestinal em lactentes, né? Era o mais comum. Né? Achar uma doença celíaca, o primeiro caso de doença celíaca que eu fiz o diagnóstico foi um falatório na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Falou, ele descobriu uma doença celíaca. Foi um caso. Depois aparecia um caso por ano, era muito pouco comum. O que era mais comum era justamente as consequências da diarreia aguda infecciosa. E depois começou também a aparecer constipação. Né? Não é que pareceu constipação, não existia constipação, existia muito. Só que todo mundo que cuidava de paciente constipado, quando falou que tinha um grupo trabalhando com constipado, começou a mandar. Então, tinha um ambulatório em Ribeirão Preto, quando nós começamos, tinha 3, 4 consultas por cada reunião do ambulatório de paciente constipado. Nós tivemos sorte, eu e a Daia, né, a Maria do Rosário, nós tivemos sorte que o colega que fez gastroenterologia, fez doutorado conosco, foi fazer um ramo da psicologia aí, que era agora não me lembro. Ele criou um ambulatório para tratar de crianças com problema. Né? Então, nós começamos cuidava da criança de princípio. Se fosse uma constipação aguda, era fácil, resolver. Mas aqueles pacientes crônicos, chegava um momento que você não mandava mais, né? Então, eu mandava para ele. Ele trabalhava com psicodrama, né? E, olha, foi um espetáculo, porque esse trabalhar com psicodrama, com paciente com constipação, me lembro daquele grupo todo, só um paciente que não conseguimos resolver, mas ele tinha uma disfunção funcional, não psicológica, mas sim funcional orgânica, uma doença orgânica. Mas ele resolvia todos. Né? O paciente com constipação funcional, que ficava anos andando no ambulatório e vai, chegava lá, dava para ele resolver, ele fazia lá as reuniões com essas crianças, resolvendo. O Fernando, que ele aparece aqui também. Não, acho que não aparece aqui, não. Está nessa lista aqui, não. Essa lista tem muita gente bem
conhecida, né, bem É. famosa, e inclusive o doutor Horácio Tocalino Hum, também, né, dessa hum. dessa dessa geração. E o senhor, assim, o senhor tocou num ponto muito importante, né, que as doenças eram uma na América Latina e outra É, então, completamente completamente. diferente na É, Europa. Hoje em dia, isso mudou muito, né, professor? Porque a hoje, gente está vendo a as vacinas. emergência, assim, de tantas doenças, por exemplo, inflamatórias intestinais, que é bem a Que era realidade da era Europa, rara. as alergias, né, mudou muito, principalmente por causa da vacina do rotavírus, né. Uhum, Eu lembro que quando eu era aluna ainda, a gente pegava muita criança desidratada, depois da vacina do rotavírus, uhum, acabou aqueles casos de desidratação. Então, mudou muito mesmo, né, o perfil do nosso paciente, eu acho que, ficou mais parecido mesmo, né, as uhum, coisas ficaram mais uniformes, as coisas uhum, que eram mais falta de infraestrutura, organização de saúde, com o aparecimento do SUS, tudo, né, acho que essas coisas melhoraram muito a organização. uhum, E hoje em dia a gente tem umas coisas muito mais parecidas, né. E essa emergência da doença inflamatória intestinal, da doença celíaca, né, é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais, né, professor. O senhor acha que isso tem a ver, assim, com questões, assim, também de alimentação, modo de vida da gente? O que o senhor pensa sobre isso? É provável que seja, o mais provável, na verdade, é que estão se diagnosticando mais. Então, crianças com doença inflamatória, que tinham lactente com doença inflamatória crônica, né, o Crohn, por exemplo, eles morriam por diarreia. Não, morreu por Morreu por diarreia. diarreia. Era tudo Nem rótulo, era diagnosticavam. nem diagnosticado. Então, aumentou. Existe a possibilidade de também a alimentação ter contribuído por isso, né? Nós estamos comparando a Sociedade Europeia de Gastroenterologia com a Sociedade Latino-Americana. No fundo, eu vi um fenômeno que era. Eles não consideravam muito a gente não. Falei, isso é coisa de terceiro mundo. Porque nós iam para a reunião, né, e apresentava as coisas e falavam, "Ixi, mas isso daí ainda tem isso daí, né? Existe isso ainda, né? Existe isso aí." É que nem o que aconteceu também, uma época também que nós apresentávamos, às vezes, estudo em paciente com desnutrição, né? E, professor, em relação à pesquisa, assim, o que que o senhor destaca hoje? A pesquisa no Brasil, a gente sabe que ela tem muito menos, eh eh, ela tem muito menos, financiamento, né, do que a gente vê E repercussão e também. repercussão, né. Hum. O senhor acha que isso mudou ao longo dos anos ou ainda nós estamos engatinhando nessa Não, acho que questão melhorou. da pesquisa? Melhorou? Melhorou, eu acho que sim. Principalmente a agência de fomento, Principalmente essas em coisas? cima daquilo que nós estávamos comentando a respeito das patologias, né? Porque a gente estudava o que tinha, Sim, né? o Se que era do você nosso dia a não é dia, do né. nosso dia a dia. É. Como é que você vai construir? Eu vou estudar o gene da doença celíaca. Naquela época eu não ia pensar nisso, não, porque é um caso por ano de doença celíaca, você ia ficar 100 anos para poder construir um trabalho, né? Então, se trabalhava com aquilo, né? E hoje não, hoje nós estamos trabalhando, nós estamos junto ali, juntinho com o pessoal que trabalha com as doenças do aparelho digestivo. E diversificou também, né? Eu acho que Numa sequência, assim, que a gente vê que se realmente as coisas continuarem nesse andar, né, é possível até que a gente tenha mais doença inflamatória, não, mais muito doença mais, eu acho que sim. celíaca, né. E uma coisa que a gente não pode esquecer, que o senhor falou que eu acho que é muito importante, é que a gente pesquisa, a gente é pesquisador, mas a gente é pesquisador médico, né. É. Então os problemas vêm para você e você fala assim: "Como que eu vou resolver esse problema? Qual" a pesquisa ela vem de perguntas, né, então qual que é a Uhum, pergunta que me interessa, né. uhum, Talvez em alguma época fosse outras perguntas, mas agora as perguntas é, acabam sendo meio uhum, que a uhum, globalização deixou as perguntas mais próximas, né, tanto do hum, primeiro quanto do terceiro mundo. sim. Outra coisa também, porque a pesquisa básica, ela é fundamental para você usar no conhecimento, no desenvolvimento e tratamento de doenças humanas, isso é um fato, né? O médico não gosta disso, esse é um fato, ele gosta de trabalhar com a doença, né? Com a doença. É. É. Não adianta você querer botar na cabeça do médico que tem
a atuação psicológica. Ele gosta de doença, não tem. Isso eu já, inclusive, enfrentei um colega uma vez, falei, você está preocupado em escrever sobre isso? Você perde tempo. Você olha aí, esse pessoal todo aí quer doença, não quer. Se a criança está tendo comportamento esse, comportamento daquele, ele nem vai ler. Agora, se você falar para ele a respeito de uma doença, ele lê. Né? Então, o médico tem esse detalhe. Então, acaba as investigações básicas, as investigações sobre princípios básicos da doença ou de um problema biológico, caindo na mão de pessoal que trabalha com biologia, com técnica, com bioquímica, com coisa. O truque, eu acho que isso é importante, é você se associar a eles. Porque você faz a pergunta, ele pode tentar fazer a solução e você participa disso daí. Sim. Agora, você querer fazer a parte de bioquímica, eu fiz essa bobagem, né? Você estuda pra caramba, dá cabeçada pra caramba e tira pouco da coisa. Hoje o negócio é fazer grupo mesmo de estudo. E onde cada um contribui com a sua expertise, né? Isso, é importante. Se querer ser pesquisador, médico e só pesquisar, não vai adiantar. Não é, acho que não funciona, na prática não é algo não muito adianta, concreto, não adianta. né? Por isso que você pega um trabalho hoje, tem 10 citações, 10 autores, 10 autores, você fala, pô, mas você está construindo um currículo, né? Esses 10 trabalharam, eles trabalham em grupo. Né? As revistas hoje limitam a 6. Quando você faz a citação de um trabalho, se tem 20, eles botam só os primeiros 6 e depois põe a aula e acabou, né? Mas eles todos contribuem, viu? E é necessário, porque necessário. É muito. Eu sempre falo que biologia não é matemática, né? Não é 2 mais 2 igual a 4. Tem tantas variáveis que é impossível se analisar tudo e saber de tudo, né? Cada um tem a sua visão e pode contribuir. Mas eu acho que essa característica que o senhor falou dos pesquisadores médicos é isso mesmo. A gente vai atrás dos problemas, né? Como isso vai resolver esse problema, né? Então, acho que essa pergunta e hoje é importantíssima. O avanço que tem do conhecimento nessa área básica está absurdo, né? Muito. Não dá nem às vezes para acompanhar, mesmo num item como gastroenterologia, mesmo nisso daí é difícil, né? Eu tenho 2 paredes lá de armário com caixas com artigos, com abstratos e tudo. Eu vou queimar tudo aquilo, porque aquilo não serve para nada. nem para passar para outra, porque aquilo é tão específico. Doença de Chagas, tem lá, tem 2 caixas. Doença celíaca, 5 caixas. Diarreia aguda, 10 caixas. Então tem motilidade, esvaziamento. O que eu vou fazer com isso aqui? Vou jogar tudo fora. Vou queimar mesmo. Porque hoje em dia está tudo digitalizado, não, eu vou né, eu vou passar tudo na maquininha, e tirar fazer fita. E mandar para reciclar. Isso não vou queimar. Queimar eles faziam antes, agora tem que reciclar. Não, agora recicla. Professor, o senhor tem alguma vamos fazer a nossa mensagem final. O senhor tem alguma mensagem final para quem está iniciando na área de pediatria, gosta de gastro, gosta de raciocínios de doenças bem assim complexas, da interação médico-paciente, que eu acho que a presidente da Sociedade, da Academia Nacional de Medicina, que pela primeira vez é uma mulher, ela falou assim, médico tem que gostar de gente, né? E é verdade, né? Porque médico que não gosta de gente não vai. Não. Mas para essas pessoas que estão aí tentando ver do que gostam, se gostam de pediatria, se gostam de gastroenterologia pediátrica, o senhor teria alguma mensagem para deixar para eles? Aquilo que você escolher, entra de cabeça, não tem a melhor sugestão. Né? Aquilo que você gostar, porque não vai trabalhar com coisa que você não gosta. Sim. Isso é bobagem. É bobagem. Isso é perda de tempo. Isso dá dinheiro. Não vai. Não vai dar certo. Nem que dê dinheiro você consegue fazer, porque você não gosta. Né? Então, faça o que gosta. Né? E começa sempre do básico e vai para cima. Essa é a sugestão. E dedicar bastante para aquilo, né? Para aquilo mesmo. Hoje não é possível mais um pediatra só, né?
É difícil. Não, estou falando na área de pesquisa. Na área de pesquisa, né? Não pode. Nem no passado também não era. Né? Eu escolhi a gastroenterologia porque é o que estava à mão e eu tinha condições. Né? Mas você tem que... Seja pediatra, tudo bem, mas escolhe uma coisa onde vai... Não fica pipocando. Né? Concentra, né? Concentra. Não fica pipocando, que isso não adianta nada. Não leva a lugar nenhum. Porque se na realidade você fica repetindo o que os outros fazem, né? Pensa que está fazendo alguma coisa, né? Hoje, antes, o pessoal dava até para enganar, porque a única coisa que você tinha de consulta era o índice médico. Sim. E, na faculdade, aqui, ou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, vinha com 6 meses de atraso. Né? Então, se você está fazendo um trabalho, de repente fala, agora vou fazer sucesso. Chegava lá, já tinha sido publicado igualzinho. Sim. Hoje não, hoje você tem acesso direto. Você vê um problema, você vai atrás e consegue a publicação, então você não perde tempo. Né? E isso é mesmo, né? Isso eu acho que acontece com todo mundo que faz pesquisa, né? Você acha que você está tendo uma ideia original, você vai procurar alguém já tem. Já tem, é verdade. Então é bom mesmo, né? Tá certo. Professor, eu agradeço muito a sua presença. Eu acho que eu já vou avisar em todos os grupos que eu tenho que vai ter a sua entrevista. Eu acho que vai ser uma das entrevistas que o pessoal vai curtir muito, sem dúvida. Tenho certeza. E agradeço aí toda a sua generosidade de vir aqui falar com a gente. E agradeço também por tudo que o senhor fez aí pela faculdade, pela pediatria, pela gastro. Muito obrigada. Pela universidade. Pela universidade, sim, professor. Tudo mesmo, viu, professor? Então, gente, muito obrigado aí por vocês assistirem, né, a nossa entrevista aí com o Dr. Colares. Vocês que tiveram aula com o Dr. Colares mataram um pouquinho as saudades dele, né, que muita gente tem certeza que tem. E se vocês não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, né, e se curtiram o vídeo, deixem um joinha para a gente saber também. Muito obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.